Adilson da Silva Oliveira, Alexandre Tamer Júnior, Anderson Gaspar de Oliveira, Astrogildo de Melo Silva, Eduardo Martins Teles de Aguiar, Hélio Sussumo Abi, Ingra de Souza Menezes, José Pedro Gomes de Oliveira, Lourival Sampaio Costa, Luciana Castelã Vieira, Marcos Moraes Abo, Milena Xisto Bargieri, Paulo Carlos de Oliveira Júnior, Rafael Vitor de Souza e Rodrigo Silva Pereira. Havendo o número legal, com a graça de Deus, em nome do povo de Peruíbe, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da 2ª legislatura da 14ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores. Projeto de lei número 24/2018. Os projetos de lei de autoria da vereadora Luciana Castelã, do vereador Alexandre Tamer Júnior, Milena Xisto Bargieri e Eduardo Martins Teles de Aguiar ficam pautados para a próxima sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos. Então, agora aí é o seguinte, Oliveira. 151. É que nós fizemos, abrimos, tá? Instalada a sessão, está instalada, mas não constatada a presença da maioria absoluta dos vereadores, não poderá haver qualquer deliberação na fase do expediente, passando-se imediatamente após a leitura da ata e do expediente, que já os vereadores não estavam presentes, não tem como ler os requerimentos na deliberação, a fase reservada ao uso da tribuna. Porque aqui, ó, é o seguinte, não havendo número legal para instalação, aguardará 20 minutos. Para a instalação nós temos número legal, 5 vereadores, certo? Instalamos, tá? Instalada a sessão, mas não constatada a presença da maioria absoluta dos vereadores, não poderá haver qualquer deliberação na fase do expediente, passando-se imediatamente, após a leitura do expediente, a fase reservada. Agora um pouquinho, bem-vindo, bem-vindo. Peraí. Então tem 5, 7 e falta 1. Senhores vereadores, cumprindo o artigo 150 do Regimento Interno, em seu parágrafo 4º, diz que, instalada a sessão, mas não constatada a presença da maioria absoluta dos vereadores, não poderá haver qualquer deliberação na fase do expediente,
passando-se imediatamente após a leitura da ata e do expediente a fase reservada ao uso da tribuna. Então, os trabalhos dos senhores vereadores ficam prejudicados e ficam pautados para a próxima sessão. Vocês vão querer escrever no pequeno e grande expediente, já que aconteceu isso? Vai querer escrever no pequeno e grande expediente? Não havia número legal para votação, os trabalhos foram tudo pautados para a próxima Pequeno e grande sessão. expediente. Não tem 7, não tem. Não tem 8 vereadores. Ah, já foi. Cumpriu, que a gente tem que pôr. Mas já foi. Nem moção, nem nada. Grande expediente? Você vai no pequeno ou grande expediente? Então, Morrar e... Inscrito no pequeno expediente, os vereadores Morrai. Com a palavra, vereador Morrai. Oi. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, imprensa. Este vereador vai tentar o mais breve possível falar de alguns requerimentos e depois vai aproveitar também o grande expediente, porque no pequeno expediente só temos 5 minutos. Requerimento número 808, que vai ficar para a próxima sessão. Este vereador solicita informações referente às dívidas e cópias solicitadas. Fornecer todos os pontos onde existe câmera de monitoramento, que estão autuando os condutores de veículos ao longo das vias do nosso município. Todas as câmeras que estão autuando se possuem placa de sinalização conforme o artigo 3 da Lei número 471, de 18 de dezembro de 2013, de acordo com o CONTRAN, onde diz que a fiscalização de trânsito mediante o sistema de vídeo monitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para este fim. Se sim, informar a data e o local de instalação de cada uma delas, se não, por qual motivo. Fornecer a nota fiscal das placas que estão sendo instaladas nas câmeras de monitoramento das vias do município, de qual maneira foi realizada a compra dessas placas de sinalização, se houve um orçamento prévio, se sim, enviar cópias dos mesmos, se não, por qual motivo. Esse vereador vai falar deste requerimento, que foi um projeto que esse vereador apresentou nessa Casa de Leis, que proibia o vídeo monitoramento do nosso município. São 3 fatores que ocorre dentro desse projeto, que porventura não houve êxito nessa Casa de Leis, que, primeiro, o item é o objeto do projeto, ou seja, o objeto do contrato. O objeto do contrato não era para estes fins. O objeto do contrato foi para monitoramento de próprios públicos de acordo com o contrato solicitado por este vereador. Segundo, que, segundo a lei do CONTRAN, diz que para que você possa fiscalizar, ou seja, punir, tem que estar de acordo com o regimento dessa lei, que diz, número 471, de 18 de dezembro de 2013, que tem que estar sinalizado para o fim devido. Ou seja, em todo local
que tiver instalado esse sistema de monitoramento, de vídeo monitoramento, deveria estar sinalizado para a população, para os munícipes, que seria para aquele fim de autuação. Baseado no artigo 537, que foi o parecer dessa casa, também do CONTRAN, né, a resolução do CONTRAN, que estende o vídeo monitoramento para as vias urbanas, que ainda está em trâmite de jus, de acordo com o direito de ir e vir. Então, houve uma contestação ainda em cima, está em julgamento, né? Então, o parecer referente a essa situação ainda encontra-se em uma situação não concreta. Então, esse requerimento número 808, de 2018, esse vereador gostaria que o prefeito, nosso executivo, enviasse para essa Casa de Leis as notas fiscais da compra dessas placas, porque essa sinalização ela está sendo recente. Essa assinatura dessa renovação do contrato Senhor presidente, mais um minuto para concluir. Por favor, vereador, mais um minuto. Então, continuando, essa assinatura da renovação desse contrato que foi feito no nosso município, ele foi feito em 7 de novembro de 2017, ou seja, então teve tempo hábil suficiente para sinalizar todos os locais onde estava instalado o vídeo monitoramento, para poder avisar a população de que naquele local estariam sendo punidos se porventura houvesse uma infração de trânsito. Esse vereador retorna no grande expediente para dar continuidade aos trabalhos. Continua no primeiro expediente. Não havendo mais vereador inscrito no pequeno expediente, abro a palavra no grande expediente. Estão inscritos os vereadores Ingrid, Morrai, Louro, Luciane e Sussumo. Com a palavra o vereador Ingrid. Alertando que são 20 minutos com a parte de 1 minuto. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, internautas, assessoria. O que me traz a essa tribuna hoje, presidente, é sobre a comissão do Flora Rica 2. Gostaria de relatar algumas coisas aqui, né? Projeto de resolução número 04/2017. Cria comissão especial de estudo CE Flora Rica 2, com a finalidade de estudar possíveis irregularidades no loteamento Flora Rica 2. Não é uma SEI, como foi dito. Assim, para que esse legislativo possa exercer o seu papel fiscalizatório, especialmente para facilitar o acesso a documentos e informações, ainda a possibilidade de haver testemunha, se o caso. Sala de Sessões Monsenhor Francisco Lindo Passos, em 15 de fevereiro de 2017. Então, essa data foi-se criada uma comissão. Em 15 de fevereiro de 2017, não agora, como estão dizendo aí um tal fulano, né, numa rede social aí, numa mídia, né, dizendo que foi criada agora. Segundo o relato dos moradores que residem no bairro São João Batista 2 e do Ribamar, há mais de 10 anos que as enchentes e os alagamentos se tornaram mais repetitivos e intensidade justamente após a construção do Flora Rica 2. É por isso mesmo que nós estamos montando essa comissão. Montamos essa comissão em 2017, em fevereiro, dia 15, para que a gente apure. Tivemos reuniões também com engenheiros da prefeitura, né?
e onde os engenheiros deram um parecer inclusivo. Isso por si só justifica a necessidade de se ter maiores estudos. Então, meu amigo, esse sujeito, esse cidadão, ele fala que não teve nenhum vereador lá há 10 anos nesse bairro. Ora, no governo Milena, eu lembro muito bem, né, que eu fui um dos assessores externos e a gente tinha o maior carinho por esses bairros. Certo? No governo da Vossa Excelência, hoje vereadora. E esses bairros, a gente já, em 2012, e bem antes de 2012, a gente já frequentava esses bairros, já pedia a limpeza desses bairros, né? O que está acontecendo agora, aqui no São João Batista 2, por causa desse condomínio, tem pontos que está dando enchente, e não tinha antes. Hoje está tendo. Uma parte, vereador, por favor. Só um pouquinho para mim não perder o fio da meada. Sim, sim. Mas o que mais indigna a gente aqui, e eu principalmente, eu quero uma explicação desse cidadão sobre uma frase que ele falou. Explicação do cidadão. Frase de sua autoria, insinuando uma relação duvidosa entre representantes do Legislativo de Peruíbe e o representante da construtora, dizendo que o povo está sabendo que quando se encontra-se político e construtora, ficou no ar. Então eu quero saber o que ele quis dizer com essa frase, de quando se encontra construtora e legislativo, ou vereador, ou qualquer político. Então a gente já se reuniu essa semana aqui na casa, junto com o nosso jurídico, para pedir uma explicação desse cidadão, né? Que ele, no mínimo, está tentando denigrar a imagem da nossa casa, né? Então, hoje eu estou subindo na tribuna para falar sobre isso e pedir uma explicação desse sujeito, né? Pois não, vereador, pode a parte. Até mesmo, vereador, a gente que, como eu também faço parte da comissão, a gente vem acompanhando desde o ano passado, desde quando nós iniciamos aqui no Legislativo, início de 2017. E os moradores vêm acompanhando, até então, alguns moradores estranharam escutar isso, porque eles vieram nos procurar também, devido a esse ocorrido. E assim, depois do loteamento, não que existia já as enchentes no local, só que piorou. Então, eles vieram procurar nossa ajuda para que a gente apurasse, para que a gente fizesse algo para que saísse dessa situação, para que eles não saíssem prejudicados. E aproveitar, então, que também existe a comissão de estudos sobre enchentes na cidade, que todos os vereadores, no caso a vereadora Milena, ela é a presidente, a gente também está acompanhando isso, e também todos os outros vereadores que têm acompanhado essa situação. Então, falar que faz tempo que não aparece vereador nos bairros, e isso também eu já fico bem indignado, porque eu tenho acompanhado a luta dos vereadores também. Obrigado, vereador. Então, vereador, o caso de não aparecer vereador há mais de 10 anos lá, isso é uma mentira, né? É uma mentira que está se soltando, né? E esse cidadão está se aproveitando dessa oportunidade que ele tem a mídia na mão, né? E a gente não tem aqui, nós somos vereadores, não temos uma mídia na mão, né? Pelo contrário, nós estamos aqui para defender o público, para defender o povo de Peruíbe, né? E sempre levamos pancada aqui. Mas não injustamente, porque falar que não aparece um vereador há 10 anos lá, isso é uma mentira descabida, né? Então a gente está pedindo, eu peço explicação, mesmo porque ele pode até soltar o que ele quiser, se foi criado comissão ou não foi criado. Nós estamos aqui na casa para criar comissão, sim, para a gente averiguar, para a gente, né, ver se tem alguma irregularidade. É uma comissão de estudo, não uma CI, como ele fala, que é uma comissão de inquérito. Ele nem sabe o que ele está falando, entendeu? Então, é uma comissão de estudo, sim. A gente tem que estudar eventual irregularidade. Para isso que nós estamos aqui na tribuna, nós estamos aqui na Câmara para defender o povo. E temos relato de povo, justamente nós abrimos por causa que o povo pediu, o próprio munícipe pediu. No São João Batista 2, não tinha, naquele ponto de alagamento, não tinha alagamento, entendeu? Fizeram uma boca de lobo, fizeram uma grelha chumbada que não pode nem se limpar, né? Nós fomos lá esses dias, inclusive fomos com a comissão, toda a comissão, e chumbaram uma grelha no chão,
né, o tubo de espessura pequena que nós vimos, né, nós não somos técnicos, como ele falou, nós não somos técnicos. Ainda insinuou que a gente ia contratar alguém. A gente ia contratar alguém. Ora, se for preciso contratar alguém, nós vamos contratar sim. Nós não somos técnicos, né? Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Bom, primeiramente, vereador, parabéns por Vossa Excelência. Eu vou fazer coro com vossas palavras, porque esse indivíduo, inclusive, cita o meu nome, né? Então, assim, que em 10 anos o vereador nunca esteve lá, ele é totalmente controverso. Porque foi esse mesmo indivíduo, através desse mesmo meio de comunicação, que tem imagens minhas que foram jogadas, inclusive no Facebook, nas quais eu estava dentro da água, com a água um pouco abaixo do umbigo, e fazendo o que eu sempre fiz antes de ser vereador, procurando contribuir de qualquer forma para ajudar aquelas famílias, para levantar móveis, para tirar idosos dentro de casa, crianças. Chamei a Defesa Social em 2013, lembro muito bem disso, depois o barco foi até lá. Então, esse mesmo indivíduo é o indivíduo que me filmou em 2013, e eu já era vereador na época, dizendo que nenhum vereador nunca foi lá. Ele é totalmente controverso em suas próprias palavras. Outra coisa, vereador, é que ele fala que agora nós resolvemos mexer com isso. Na verdade, eu agradeço aos demais vereadores, inclusive a Vossa Excelência, porque sabe da minha luta, já na outra gestão, a respeito disso. E Vossa Excelência veio com os demais vereadores para engrossar esse caldo em cima da Flora Rica, da prefeitura, de quem quer que seja, para que possamos resolver o problema. E isso não foi feito agora não, que ele fala agora que vocês fizeram, não, não foi agora. Vossa Excelência abriu essa comissão especial de estudos em fevereiro de 2017, quer dizer, tão logo assumiu o mandato, Vossa Excelência já se colocou à disposição para discutir o problema e buscar soluções. Então o indivíduo está mordendo a própria língua. E é esse o cuidado que ele precisa ter. Porque ele está sendo controverso em suas palavras, ele não sabe o que está falando, está ofendendo esta casa, que sempre esteve aberta ao diálogo, sempre esteve aberta a todas as pessoas. Então, esse indivíduo realmente está precisando de que se tome alguma providência. E lógico, essa providência, mais uma parte, vereador, essa providência tem que ser automaticamente judicial. Então, essa casa tem que se mover, tem que se respeitar a instituição, tem que se respeitar os vereadores. E parar com mentiras. Parar com mentiras. Porque ele está achando que ele é super-herói. E super-herói não existe. Sinto muito. Vereador. Obrigado, vereador. Eu acho que o senhor mora lá nesse bairro, no Ribamar, há muitos anos, né? Não sei quantos anos, mas há mais de 20 anos, né? Então o senhor deve estar saindo de avião de lá, né? Porque o senhor não passa nem pelo bairro, né? Que faz 10 anos que ele falou que não passa um vereador. Se tem um vereador que reside lá no próprio bairro, né? Então o cara é mentiroso, descarado, né? Sem vergonha, né? Mas o que está pegando é essa explicação que a gente vai querer da própria casa. Que está denigrindo a imagem do legislativo, falando que construtora e político quando se juntam. O que quer dizer isso aí? Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Por sinal, levantou um tema que nós discutimos essa semana na questão da comissão, a qual faço parte, qual já agradeço de antemão Vossa Excelência por ter me convidado à ocasião. Realmente já conhecemos os problemas que existiam naquele bairro e os que existem hoje. Agora, o rapaz que Vossa Excelência menciona, tem um pequeno detalhe. Ele queria estar no nosso lugar. Ele só queria estar no nosso lugar. Ele fala que ele é o 10º vereador mais votado até hoje. Mudou a regra do jogo no meio do jogo, porque ele é o vereador que não foi eleito. Então, assim, de verdade, eu acho que ele vai ter que responder judicialmente pelas insinuações, eu acho que ele vai ter que se retratar. Ainda hoje brinquei com um vereador que me ligou, não vou mencionar o nome, mas que falando que ele me alisou. Para me alisar na frente e por trás, por outras pessoas, mais uma parte, vereador, por outras pessoas querer insinuar que eu não estou aqui de forma legítima, com o voto.
falar que tem processo contra esse vereador. Ele acha que a gente não sabe das coisas. Meu amigo, nós sabemos o que se passa, as pessoas falam, as pessoas gostam da gente, é diferente. Só que assim, plantar o mal para tentar colher o bem, nunca foi sucesso nessa casa, nunca foi sucesso em lugar nenhum, e não vai ser aqui. Vai ter que responder sim para essa Casa de Leis, vai ter que responder sim judicialmente para a comissão, vai ter que se reportar. E nós vamos estar lá quantas vezes ele quiser ou ele não quiser, para mim pouco importa a opinião dele. O importa é o povo lá que esteve nos ouvindo e falando que depois que foi construído o loteamento, as coisas não andam normais. Enchi a rua, agora enche a casa. Ah, é normal? Não é. É culpa da prefeitura? Não sei. É culpa do loteador? Não sei. Vamos buscar o melhor encaminhamento. Parabéns, vereador Louro, parabéns, vereador Morrai, parabéns, vereador Tom, e principalmente Vossa Excelência, que é o presidente da comissão. Desde 2017, nós já criamos aqui 10 requerimentos. Eu vou passar para esse cidadão, para ele pensar que nós não estamos atentos, né? 31 de janeiro de 2017, requerimento número 63, 2017. 7 de fevereiro de 2017, requerimento 83, 2017. 11 de abril, requerimento número 386, 2017. 30 de maio de 2017, requerimento 781, 2017. 1 de agosto, requerimento número 1013, 2017. 19 de setembro, novo requerimento 1259, 2017. 31 de outubro, requerimento 1532, 2017. 16 de janeiro de 2018 já, requerimento número 30, 2018. 24 de abril, requerimento número 622, 2018. E o último requerimento foi feito em 30 de maio. Foi justamente quando nós fomos lá com a comissão e o pessoal da construtora, né? Então, esse rapaz está muito equivocado no que ele está falando, né? Eu só quero falar uma coisa para ele. Eu tenho 65 anos. Eu nunca tive uma mácula de sujeira na minha vida. Minha vida é limpa. Eu não tenho ficha limpa. Ficha limpa é quando o cara está sendo julgado e não foi condenado ainda, ele tem a ficha limpa. Eu tenho minha vida limpa. Eu não tenho nada. E não vou me sujar por porcaria. Entendeu? Então esse rapaz está muito mal intencionado nas redes dele, na rede social dele, porque ele deve ser pilantra e acha que os outros é pilantra igual a ele, né? E o caso dele quer ser vereador, vai para a urna e ganhe, entendeu? E não tente tirar, porque eu perdi duas campanhas e não fiquei enchendo o saco de ninguém, não. Eu recolhi, fui embora para minha casa e votei e ganhei a terceira campanha. Então ele faça o mesmo, entendeu? Ele que vá trabalhar, porque para ganhar tem que trabalhar. Não é insinuando os outros que está comprando voto, que nada. Ele só fala isso, entendeu? É um sem vergonha. Oliveira, eu sei que você é militar. Vai pedir a parte, vereador, porque eu estou encerrando. Pois não, vereador. Parabéns, vereador. Na verdade, esse caso a gente acompanha desde a gestão passada e ali é um problema que, inclusive na comissão, nós temos o material filmado, que nós somos com uma comissão, né? Então nós temos o registro das imagens. Só um minutinho, vereador. Tem a filmagem nossa aí, com a comissão e o... Então, na próxima sessão, vou passar a filmagem junto com os moradores, que ele fala que não tinha moradores, né? Tom, perfeitamente. Você dança lá. Continuando, vereador. Então, nós estivemos lá com a comissão, né? Foi registrado, foi filmado. Inclusive, nesse dia, as pessoas responsáveis relataram algumas coisas. Nós, como vereadores, pudemos expor alguns problemas. Tinham munícipes, moradores ali da região também presentes, dando os testemunhos, os relatos. E, inclusive, em conversa, tentamos ver se por parte da empresa, né, por parte dos loteadores, havia uma possibilidade de um meio termo, de eles contribuir com uma parte, a prefeitura com uma parte, ou seja, nós estávamos ali numa ação positiva. É bastante óbvio, né, que esse cidadão em questão, eu já até acostumei dele falar da minha pessoa, porque eu acho que ele deve ser meu fã.
Inclusive, eu já prometi para ele que eu ia levar ele para a Record. Só mais uma parte, Bruno. Eu não sei se ele quer ser o Ratinho, se ele quer ser o Datena. Só sei que ele está toda hora com o cacetete na mão. E o que acontece, vereador? Às vezes, no anseio dele querer estar aqui no local, no nosso lugar, ocupar a cadeira, ele acaba se comprometendo, né, em falar situações equivocadas, se antecipar às situações onde ele não tem conhecimento. Então, é de bastante importância que, na próxima sessão, a gente possa estar mostrando essa filmagem, inclusive averiguando alguns pontos que o vereador Rafael deve ter falado aqui, ou o vereador Louro, não me recordo qual dos dois vereadores, sobre a galeria, né, que fizeram ali, onde fizeram de uma forma que não existe manutenção. Então, obviamente, a nossa estada lá, mais uma parte, vereador, a nossa estada lá já deu para notificar essa situação e por parte deles, eles se comprometeram também em fazer a limpeza e trazer um benefício. Agora, é bastante óbvio, né, que essa pessoa que sempre tenta denegrir a imagem, ele não contribui com nada com o município, tem uma TV comunitária onde ele cobra os anunciantes, né, que você não sabe se a televisão dele é para comercial, é para falar de assunto político, é assunto policial, ou seja, não tem uma identificação. Eu até me propus em dirigir o programa dele, se ele precisar de um diretor, para montar algum quadro que ele possa ter audiência, que esses dias eu estive observando as redes sociais dele, e os vídeos que ele posta não tem tanta visualização. Então, se ele quiser me convidar, inclusive, para um debate ao vivo, sem corte, mais uma parte, vereador, um debate ao vivo, sem corte no programa dele, que é o que ele mais anseia, que é ele ter a visibilidade que ele não teve, que, inclusive, no alto da campanha, esse vereador pegou esse cidadão andando na rua com uma fotinho, né, dos vereadores que havia votado no aumento da alíquota do IPTU. Então, a campanha dele é justamente baseada em cima disso. Ele não tem argumentação, não tem projeto algum, ele simplesmente fala do fulano, do ciclano e do beltrano. Como se já não bastasse falar de mim, agora ele resolveu falar dos demais vereadores. Então, vereador, o senhor até no vídeo, esse vereador assistiu hoje o vídeo, o senhor insinua que a empresa não anuncia com o senhor. O senhor sabe por que a empresa não anuncia com o senhor? Porque o senhor não tem prestígio nenhum na cidade, o senhor é um mentiroso, safado, sem vergonha, que gosta de falar da vida dos outros. Obrigado, vereador. É preocupante, né? Porque o programa dele teve 34 visualizações, entendeu? Então é muita gente aqui nesse programa, né? Mas não é isso que preocupa a gente, não. Eu quero explicação. E nós vamos, justamente com a casa, por intermédio da casa, pedir explicação sobre essa fala dele, né? Que quando se junta políticos e construtora, o público já sabe o que é, né? E denigriu a imagem do nosso vereador Tom, que falou para dançar lá, o próprio vereador Murray, só mais um minuto para concluir, o próprio vereador Murray, né? E o nosso vereador Louro, que mora lá há 20 anos, né? Que fala que não tem nenhum vereador lá. Então o vereador mora lá de quê? Fantasma? Vereador Fantasma, né? Então é isso que eu tinha por hoje, presidente, né? E desculpa algumas coisas aí, né? A gente fica nervoso com algumas situações, porque eu nunca passei por isso, mesmo porque eu já falei, minha vida é limpa, não é suja igual de certo cidadão aí que se fala que é justiceiro, faz justiça com ele. Vamos tentar levantar a vida desse cidadão para ver se ele tem alguma coisa também, tá? Obrigado, vereador. Ainda no grande expediente, com a palavra o vereador Morrai, 20 minutos, com 1 minuto de à parte. Senhor presidente, vereadores, eu vou finalizar minha fala, 5 minutinhos só, em homenagem a este cidadão
Vereador Ingra, esse cidadão ele tem um processinho que ele está respondendo, referente à Litucera, no valor de 200 mil, por calúnia e difamação. Tá? E tem mais alguns processos que ele está respondendo também, então deve ter na base de uns 6 ou 7. Agora, ele fala quanto ao caráter dele, né? Eu acho que uma pessoa que tem caráter, ela vai falar de uma situação política na esfera política. Ele não vai entrar na vida pessoal da pessoa, ou falar do que ele faz, ou se eu levanto peso, ou se eu tenho uma barba grande, ou se eu careca. Isso não importa. A minha aparência física não importa para ninguém. À parte, vereador. Pois não, vereador. Inclusive, não é só na questão, vocês estão falando desse que comentou aí, desses vereadores, mas existem outros jornalistas que se dizem jornalistas locais, que têm denegrido muito as imagens dos políticos da cidade. E eu até estava conversando com uns colegas, e logo mais, em breve, não vai ter mais gente decente querendo estar aqui, participar de eleição, ganhar as eleições e vir passar por isso. Nós temos filhos, nós temos família, e aí ouve dizer a quase vereadora, a analfabeta, o que dança. Isso é... Como que o povo vai querer ajuda, apoio, se não respeita, né? Eu acredito que essa fala não é do povo. Porque se o povo pensasse assim, não teria votado na gente. Porque todos nós aqui fomos eleitos pelo povo. Tá? Obrigada, vereador. Obrigado, só uma parte, vereador. Rapidinho, tá? Ela falou numa situação mesmo, eu sou a favor do jornalismo, né? Mas imparcial. Aquele jornalismo direcionado, gente que traz cabide, eu nunca vi a Globo trazer cabide em nenhuma tribuna, não, né? Trazer cabide e pendurar aí. Da próxima vez, traz cabide bom, porque eu estou precisando de cabide bom para pôr. Meu paletó pesa um pouquinho. Acho que o do senhor pesa até um pouquinho mais, né? Traz cabide que quebra, não. Então, a gente aqui é humilhado, né? A gente é tratado como bandido. Então, tem que ver a vida de cada um para ver o que a gente tem e quem está falando da gente, para ver se não tem nada, né? Tá bom? Obrigado, senhor vereador. Permite uma parte, vereador, só para concluir esse assunto. Pois não, vereador, fica à vontade. Eu também aproveito para dizer que apoio a comissão a qual Vossa Excelência pertence, assim como o vereador Ingra, vereador Tom, vereador Louro, vereador Rafael, que é o nosso papel fiscalizador, ir ao encontro dos problemas também, né, confrontar aqueles que estão ali nos empreendimentos, enfim, seja qualquer que for a situação. Isso independe de ser construtor ou não, né, nós temos várias diligências que fazemos aí na cidade e não é isso que vai causar um demérito na figura do vereador, ao contrário, né, tanto se cobra que o vereador não está lá presente fiscalizando e quando vai, depois é acusado ainda, né, de outras situações. Então, parabéns à comissão que tem ido lá, tem se empenhado e também deixo aqui o meu repúdio a esses que se dizem jornalistas, né, mas na verdade são bem parciais e só estão ali para falar mal e denegrir a imagem dos políticos ou de quem quer que seja. Nós temos um trabalho aqui nessa Câmara Municipal, toda quarta-feira, mais uma parte, vereador. Pois não, vereador. Toda quarta-feira uma dezena de requerimentos aí são lidos, várias proposituras apresentadas, indicações, reuniões com comunidade, enfim, o trabalho está sendo feito. É só querer enxergar. Agora, ficar denegrindo, ficar falando mal, é muito fácil. Tem gente que acha que não faz outra coisa na vida, senão pegar, sentar lá, escrever texto falando mal, denegrindo a imagem dos vereadores. E, como foi bem lembrado aqui, todos nós temos a nossa vida também na cidade, e não é isso que a população, de um modo geral, reflete e pensa de nós. É apenas uma minoria aí que talvez esteja querendo estar no nosso lugar e aproveita para falar mal e inventar coisas, na verdade, não existem. Parabéns, vereador. Mais uma parte, vereador. Só mais uma partinha. Esse vereador foi eleito pelo voto popular, do povo, e jamais renunciará, porque esse vereador tem coragem, entendeu? Esse vereador não é vagabundo, esse vereador tem um passado limpo. Eu não vou recuar por causa de alguns jornalistinhos aí. Uma parte, vereadora, um pouquinho. E além disso tudo, vereador, ainda denegriram a imagem
das mulheres dessa casa, colocaram a gente como prostituta, casa de diversões noturnas, e nós estamos tomando as medidas cabíveis, sim. Eu acredito que a gente precisa respeitar para ser respeitado, sempre. E isso não está sendo recíproco. Porque eu vejo, pelo menos na minha parte, de muitos colegas, nós respeitamos, a maioria, todos, né? Eu não consigo enxergar que algum colega aqui, algum parceiro, algum colega, não respeite as pessoas. E as pessoas estão vindo com essa falta de respeito. Então, investimento em educação. Gente, mais uma parte, vereador. Pois não. Investimento em educação. Educação sistematizada, educação de casa, educação. Eu acho que está faltando isso. Porque quando a gente tem educação, a gente tem respeito. Obrigada. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Como colocou aqui o nobre colega Ingra, nós tivemos recentemente uma pauta bem tumultuada, que foi a pauta da termoelétrica, né? E a Globo, através da TV Tribuna, que é a afiliada aqui da regional aqui da Baixada Santista, da região Baixada Santista, a Globo esteve presente aqui, né? E eles não trouxeram cartazes, somos contra ou a favor da termoelétrica, né? Eles foram imparciais, eles vieram entrevistar os vereadores, a população, colocou a população para se manifestar, mas em momento algum ela se manifestou a favor ou contra a termoelétrica. Então, quando a gente fala de jornalismo, a gente fala isso, da imparcialidade, de olhar os fatos, fazer um contexto, passar para a população, mas sem se posicionar. Quem se posiciona é a população. Quem se posiciona são os vereadores aqui, no caso, que nós nos posicionamos. Mais uma parte, vereador. Pois não, vereador. Então, o que a gente fala de jornalismo imparcial é isso aí. Não é nada além disso. Agora, a falta de respeito, ela é uma coisa bem clara, bem transparente. Em algumas, não quero aqui generalizar, porque eu tenho respeito por alguns jornalistas aqui da cidade, tá? São poucos, mas assim, dá para contar no dedo, um ou outro aqui, eu ainda tenho um respeito muito grande, que eu considero que não faz isso com uma frequência, né? Ele procura sempre se eximir de algumas coisas e passar os assuntos com imparcialidade. Mas o que a gente tem visto nos últimos tempos é isso. É essa postura que a gente tem visto. Então, o que a gente vê é isso, é uma coisa que não pode acontecer, fora do comum. Obrigado, vereador. Eu só gostaria de finalizar a minha fala e dar andamento nos projetos aqui, nos trabalhos. Eu sou a favor da imprensa, eu sou a favor da democracia, eu sou a favor da opinião de todos. Eu não sou a favor quando as pessoas levam para o lado pessoal, tá? A identidade da pessoa. Para mim não interessa o gênero, para mim não interessa a cor, a idade, a altura ou o modelo do ser humano. Inclusive, esse cidadão, numa entrevista cujo prefeito estava no programa, que eu achei assim de bastante despreparo do nosso prefeito Luiz Maurício a conduzir uma conversa dessa, esse mesmo cidadão falou que esse vereador era burro e não sabia fazer matemática. Mas eu acho que burro é você, porque você teve mais votos que eu e eu estou aqui e você está fora. Então, esse vereador sabe fazer matemática, sim, você não. Tá? Agora, chegar a esse ponto, você entendeu? De você atingir uma pessoa na esfera pessoal, né? Como aconteceu com o vereador Tom, que desenvolve um excelente trabalho, meu vizinho, parceiro, que chegou com os méritos próprios, tá? Desenvolve um trabalho social, ou seja, ele tem um conteúdo, é diferente, né? Eu acredito que todos os vereadores aqui têm os nichos políticos. São grupos, pessoas onde eles atuam, onde eles trabalham, onde eles convivem com essas pessoas no dia a dia. E tem projetos,
né? São pessoas de prestígio, que levam o nome da cidade para fora. Então, esse apresentador, ele insiste em falar deste vereador na pessoa física, ou seja, denegrindo constantemente a minha imagem. Esse vereador já esteve em 42 programas de rede nacional levando o nome da cidade. Nunca cobrou um centavo da cidade. E ainda, esse vereador vai apresentar um vídeo cujo estava no programa da Ana Hickman na Record e mandou um abraço para esse apresentador. Olha, que coisa legal. Mandei um abraço para o cidadão lá da Record ainda, para ver se dá uma alavancada na audiência dele, que está meia caidinha. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Aí mostra, o último para a gente encerrar o assunto desse mostra cidadão. a diferença de caráter, né? Mostra a diferença de caráter, né? Enquanto ele bate, Vossa Excelência usa da simpatia, da educação, da cordialidade, que lhe é peculiar. Só essa parte. Obrigado, vereador. Mas é a nossa função, todos nós estamos aqui por mérito, né? Ou seja, passamos por uma votação, teve mais de 300 candidatos, então foi uma disputa leal com todos. Quem venceu, venceu. Quem ficou, 2020 está aí à disposição para se candidatar, sair para a rua, fazer campanha, bater de porta em porta e ver o resultado que vai ser, ok? Continuando discutindo o requerimento número 835/2018, este vereador esteve presente no bairro ali próximo a Veneza, na Chácara Fazenda São João, e viu que ali algumas ruas que são principais, que dão acesso à pista, estão intransitáveis. Aí, no requerimento 835/2018, esse vereador solicita por qual motivo a atual gestão não vem realizando manutenções de ruas e limpezas e valas na Chácara Fazenda São João, se existe uma previsão de melhoria nesse local e substituição de uma manilha de concreto na Rua 7 com a Rua 4, que é o único refúgio que eles têm quando enche a rua, é a rua de saída que eles saem por trás ali do bairro. Se sim, informar a data e os serviços a serem realizados, se não, por qual motivo. Esse requerimento ele tem fotos anexadas, porém, fica para a próxima sessão, porque não tivemos quórum suficiente para iniciar o requerimento. Esse vereador também gostaria de estar citando um requerimento número 334/2017, aonde fez um questionamento ao senhor prefeito se existe previsão da distribuição do kit de uniforme escolar aos alunos da rede municipal de ensino do nosso município. Se sim, quantos alunos serão contemplados com o kit uniformes escolares? Bom, esse requerimento foi feito em 2017 e esse vereador acompanhou um vídeo do nosso prefeito nas redes sociais entregando os uniformes. E hoje nós temos na rede 8.100 crianças sendo atendidas, tá, com a entrega desse uniforme. Eu quero parabenizar essa ação. Quando é positiva, o vereador parabeniza. Quando é negativa, o vereador cobra, porque é a nossa função. E lembrando que, na minha época, eu não tinha uniforme, não tinha caderno e não tinha nada. Então, hoje, nós temos esse privilégio. Tem que ser cobrado, sim, a entrega, porque tem a verba disponível para essa ação. Mas eu lembro muito bem da dificuldade que esse vereador teve por sempre morar no bairro do Guaraú. Tinham 4 conduções ao longo do dia e os estudos eram somente aqui na cidade de Peruíbe, não tinha na época no Guaraú. Então, encaramos uma dificuldade muito grande. Na época, a aviação Abarebebê, que mais quebrava o ônibus do que andava. Então, temos grandes dificuldades, sim, hoje, mas
em relação ao que havia no passado, houve uma melhora, e a função dos vereadores em si é justamente cobrar para que esse sistema não deixe de existir, né? Ou seja, cada vez melhore mais. Então, se o ano que vem puder melhorar mais, maravilhoso. Requerimento 835. No requerimento 807/2018, este vereador solicita cópia de todas as autuações de trânsito aplicadas por câmeras de monitoramento do município desde 7 de novembro de 2017, data de início do contrato com a empresa responsável pelo monitoramento, até o atual momento. Então, esse vereador já discutiu aqui referente a essa situação, e só para testificar essa noite, tenho mais 4 minutos de fala. Segundo a lei do CONTRAN, diz que para que haja esse serviço deve haver a sinalização. Então, as pessoas que foram autuadas nesse período de 7 de novembro de 2017 até o presente momento da instalação dessas placas, informando que o local está sendo monitorado para esse fim, poderão recorrer na justiça e ser ressarcido dessas multas que foram aplicadas. Requerimento número 807/2018, aguardando resposta do Executivo, e aproveitando, este vereador entrou com um requerimento à nossa presidência, presidente Rodrigo Silva, que também já se prontificou entrando com uma outra solicitação, outro ofício ao nosso prefeito, mediante alguns requerimentos que não estão sendo respondidos a este vereador. Então, o Executivo vai ter um prazo para poder enviar a resposta, por qual motivo não enviou essa Casa de Leis essas respostas desse vereador. Este vereador vai aguardar este momento, e se caso houver qualquer situação, qualquer dificuldade, esse vereador então entrará no Ministério Público e instalará uma comissão dentro da Casa de Leis que rege as nossas leis, o nosso regimento interno da Casa. Então, boa noite a todos, e esse vereador aguarda o término da sessão. Obrigado, vereador Murray. Pela ordem de escrita, temos agora o vereador Louro com a palavra. Senhor presidente, vereadores, público presente, vou ser bastante breve. Na verdade, o que eu gostaria de falar, já tive a oportunidade até de falar através dos apartes, mas já que tinham esse tempo, né, disponível, eu quero aproveitar para parabenizar essa Casa de Leis, porque o que nós vemos hoje, que visualizamos hoje, são vereadores que vão para a rua, porque o que a população quer mesmo é que estejamos nas ruas. A população está cansada de passa a eleição, você não vê mais o sujeito, o indivíduo, na rua, olhando os problemas, visitando a população. Inclusive, vereador Ingra, na próxima sessão, eu pedi para o administrativo dessa casa para que coloque aqui no telão e-mails que foram recebidos por este vereador, agradecendo não só a mim, mas a comissão, agradecendo ao senhor, agradecendo ao vereador Tom, ao vereador Rafael, ao vereador
Murray. Então, agradecendo toda a comissão, porque a comissão estava lá, in loco, olhando o problema. Inclusive, pedi para que na próxima sessão sejam mostradas aqui fotos dos vereadores conversando com a população. Porque, segundo comentários no Facebook, de pessoas, lógico, ligadas a esse indivíduo, eles precisam avisar os moradores que eles vão lá, que eles não conversam com os moradores. 3 comentários. Uma parte, 3 vereador. comentários. Então, já daria parte, Vossa Excelência. Então, assim, em verdade, se quer falar de mim, do meu mandato, se eu não alegro, se eu não contento alguém, pode falar. Mas não fale mentiras, fale verdades. Vossa Excelência tem uma parte. Também recebi vários elogios da comissão ter ido lá. E é bom que se fale que não é de agora que nós estamos indo lá, né? É de fevereiro do ano passado, 2017, né? E quanto ao jornalismo, eu sou totalmente favorável ao jornalismo. Mas eu nunca vi aqui um jornalista falar bem no vereador, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Eu nunca vi isso, né? Só metendo pau. Fala. Eu acho que a gente não faz, né? O nosso trabalho é justamente apurar a eventual irregularidade, né? É fazer o nosso trabalho de CE, de CE. Esse é o trabalho do vereador, né? De ir nos bairros, procurar ver os problemas do munícipe, né? Isso não se fala no jornal. O bom é meter o pau no vereador, que é gostoso, né? Chamar de vagabundo, né? Chamar de ladrão. Isso é mais gostoso, né? Graças a Deus que minha TV nunca conseguiu passar um programa desse sujeito. Mais uma parte, vereador. Pois não. Eu não sei porquê. Agora eu já notei que minha TV é boa, que só passa as coisas boas, as ruins não presta, não passa. Nunca passou esse programa, eu não consegui pegar esse programa. Entendeu? E só teve um pouco de audiência quando eu fui lá. Os próprios leitores meus que assistiram os programas. Fora isso, quando não é um vereador que vai lá, o próprio vereador Murray, como ele já tinha dito, né? Você acho que não vai deixar aí. Mas é bom ir, né? Para dar um pouco de audiência, né? Senão não tem jeito, né? Então é isso, vereador. Nós vamos criar essa comissão tantas quanto for possível e quanto for necessária. Nós estamos aqui para fiscalizar, cobrar e nós estamos aqui para brigar pelo povo. Nós somos eleitos pelo povo. Quem quiser ser eleito, que venha aqui. E não vou renunciar, porque eu tenho coragem. Eu sou um retirante, cara. Eu vim de Pau de Arara. Quem vem de Pau de Arara do Nordeste para cá, já sofreu que diabo amassou, pouco diabo amassou. Não uma vereança aqui que vai me deixar, vai deixar com que eu me renuncio. Nem a pau, entendeu? Vou de novo. Pode botar aí. Eu vou de novo para a reeleição. Isso aí, Uma vereador. parte, vereador. Vereador, Ingra, se o senhor quiser, não que fale bem do senhor, nem que fale bem de mim, mas se quiser mostrar suas ações como vereador, em qualquer jornal, é só coçar o bolso. Só mais uma parte, vereador. Coloca. Eu fui campeão mundial de levantamento de peso, eu não vi nenhum jornal aqui colocar isso. Nunca colocou os meus títulos, que eu sou 10 vezes campeão brasileiro, pan-americano, sul-americano, recordista mundial. Eu nunca vi um jornal aqui colocar isso, entendeu? Pô, vamos divulgar as coisas boas também, né? Agora, coisa ruim, não tenho não, filho. Não tenho. Já procuraram, tenho certeza que já procuraram, mas não vão achar. Vossa Excelência tem uma parte, vereador Rafael. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência e dizer que, mais uma vez, Vossa Excelência colocou brilhantemente as mudanças que aconteceram de lá para cá. As escolhas foram feitas e está na mesa para todo mundo ver. Algo mudou, algo de muito estranho acontece com aquele rapaz. Mas, claro, ele está muito ocupado com os afazeres da TV e vamos achar um ou dois ou três ou uma comissão para o pau e para a lomba. Mas o pau na lomba está bem fraquinho, rapaz. Bate mais, porque aqui, estou falando por mim, aqui o couro é grosso, porque o pau já bateu bastante e estou aqui de volta, com muita honra. Parabéns, vereador. Estamos aqui de volta, né? Estamos aqui de volta, mas, infelizmente,
É dessa aquela forma. música, vereador, estou de volta para casa. Não, vereador, assim, até corrigindo aqui, não que o jornal não deva cobrar, mas que deva divulgar as coisas de forma positiva também, as ações dos vereadores de forma positiva também, entendeu? Independente de pagamento ou não, mas que publique as coisas boas. Não queira ibope em cima somente das coisas ruins, porque o que a gente vê na mídia hoje é isso. Se é notícia ruim, dá ibope. Se cortar o pescoço de alguém e jogar do prédio abaixo, dá ibope. Então, essas notícias que dão ibope é o que a mídia quer, né? Então, fale das coisas boas também, que eu tenho certeza que muitos vereadores têm coisas boas que foram feitas aqui e que precisam ser divulgadas. Faz uma parceria com o vereador, por que não? Vamos divulgar as coisas boas que o senhor fez aí, vereador. Porque se tiver amanhã um processo de cassação contra qualquer vereador aqui, é mídia. Aí a publicação é de graça, porque o jornal precisa ser lido, precisa de ibope, né? Aí precisa de ibope. Mais uma parte, vereador. Pois não, vereador. Olha que coisa boa eles divulgarem que a comissão esteve lá em prol do bairro. Quer dizer, defendendo a população. Por que não solta uma matéria dessa? Não. Vai soltar que quando junta vereador e construtora, sabe o que acontece, né? Está chamando nós de ladrão, né? Então solta o que é bom. Solta que os vereadores foram lá, está brigando pela população, está fazendo o trabalho dele, que é o trabalho nosso ir lá, brigar pela população. Doa quem doer, se for a prefeitura que teve problema, nós vamos cobrar a prefeitura. Se for a construtora, vamos cobrar a construtora. Por que não solta isso? Enaltece um pouco o vereador, pô, não fica só batendo. Eu não quero aqui menosprezar meus colegas da última legislatura, a legislatura anterior, mas esta Câmara aqui, eu tenho visto que os novatos vieram com vontade, com garra, com disposição de trabalhar. E trabalhar não é só atender aqui dentro da Câmara. Não é só atender aqui dentro, é estar na rua. E isso, todos, sem exceção, todos os vereadores têm feito nesta casa. Têm andado às ruas, têm conversado com a população, têm atendido as demandas, têm cobrado o prefeito, entendeu? Então, nós estamos fazendo o nosso papel. O nosso papel é esse, é conversar com a população, levar a demanda, fiscalizar. Está tudo direitinho, não tem nada que ande no caminho adverso. Então, senhor presidente, continuo defendendo essa casa, continuo defendendo os nobres pares, os vereadores, vereadoras, e continuo aqui à disposição da população. Mas uma parte, vereador. Trabalhar. Pois não, vereador. Já que você citou o nosso presidente, eu peço ao nosso presidente que nos ajude nessa causa aí, tá? Porque estão denigrindo a imagem nossa, né? Então, acho que se a gente entrar pela casa, porque foi denigrido a imagem da casa, né? De insinuar algumas coisas que ficou até chato para a casa, né? Uma comissão de vereadores, quando se junta com consultores, então hoje a gente pede para você, eu como presidente da comissão, peço para você que você nos ajude nessa causa aí. A parte do vereador Louro. Pois não. Vereador Ingra, fique tranquilo, tomaremos as medidas cabíveis, até conversamos com o jurídico dessa casa nesta tarde. E conte conosco sim, vereador. A comissão tomará as medidas cabíveis e essa casa dará todo o suporte a vocês. Obrigado. A parte, vereador. Pois não, vereador. Eu percebi que vocês estão falando de uma pessoa, eu gostaria de enfatizar, de um profissional aí, um jornalista, eu gostaria de enfatizar que existem outras causas, presidente, e assim, eu faço questão que se tomem providências, criminalmente, porque injúria é crime, difamação é crime, e quando uma pessoa coloca que na casa, aqui na Câmara Municipal, não tem projetos que venham de encontro com o que a população pede, essa pessoa está mentindo, e eu tenho como provar, isso se chama injúria, e eu quero providências, eu peço. E se todos os vereadores concordarem, eu tenho várias notícias, reportagens, que eu posso provar que era sobre a minha pessoa. E quem tiver interesse de estar comigo também e fazer uma ação coletiva, aí eu acho que é interessante. E, de repente, não tomar mais tempo da sessão com coisas tão importantes para ficar falando desse tipo de
de condutas irregulares. Eu venho sofrendo, assim como outros vereadores aqui, venho sofrendo tipos de retaliações que não são verdades, e hoje, por causa de um caso, a gente discutiu esse assunto. Mas isso já vem acontecendo há muito mais tempo. Tá? Obrigada. Vereadora. Vereadora, tem o meu apoio. Pode ter certeza disso, vereadora. Tem meu apoio, faço coro com suas palavras. Pois não, vereador. Eu estou de acordo com a Luciana, né? Isso tem que parar, né? Tem que parar porque só se teve uma invenção de valores aqui, né? Uma pessoa que tem uma vida limpa, que nunca teve nada, sendo julgada por uma pessoa que está cheio de processo nas costas e pagando já. Então, quem que é o certo e quem é o errado aqui, né? Eu gostaria de saber isso, se teve essa invenção de valores lá. Porque eu sou um cara que nunca tive um processo nas minhas costas, nunca tive nada contra mim, né? E agora estou sendo julgado por uma pessoa, sendo mal falado por uma pessoa que está cheia de processo. Então, não estou entendendo mais nada. Será que o errado é ser certo agora? Né? E você pode contar comigo, vereadora Luciana? Nós temos que nos defender aqui, porque aqui nós somos aqui massacrados. Nós estamos aqui para ser massacrados, mas por meia dúzia de pessoas. Tá? Que o pessoal que votou em mim e votou em você, não vem fazer com esse tipo de cobrança, não. Ele respeita. Tem que ter respeito. Porque a gente respeita, eu respeito todo mundo e gosto de ser respeitado. Obrigado, vereador. Obrigado. Só a respeito do nosso presidente, tenho certeza que é o caminho que o nosso presidente sempre trilhou aí, o caminho da defesa da instituição Câmara. E quando a gente fala instituição, nós não estamos falando só dos vereadores, nós estamos falando de outras pessoas que trabalham aqui nesta casa, que são os assessores, é o pessoal do administrativo, é o pessoal do som, é o pessoal que cuida da limpeza desta Casa de Leis e que precisa se ter o respeito por esta casa. Então, não é só quem foi eleito, mas as pessoas que estão aqui e que, tenho certeza, atendem a população todos os dias com muito carinho. Então, o respeito à instituição precisa ser colocado, porque se nós não valorizarmos as instituições, acabou o Estado. Uma parte, vereador. Vossa Excelência tem uma parte. Esse vereador gostaria de falar que a imprensa, ele é um mecanismo que ele tem que filtrar as informações, porque, na verdade, é o que vai levar uma informação principal, né? Então, um exemplo, esse vereador já aconteceu inúmeros fatos, depois que entrou na vida política, né, na vida pública, porque até então não tinha problema nenhum, né? Era só ascensão, mídia, televisão, patrocínio e tudo mais. Entrou na vida pública, começou as perseguições, armações, ou seja, a vida política que a gente conhece. E quando uma pessoa se intitula jornalista, ele tem que filtrar os dois lados sempre. E quando ele vai noticiar alguma coisa, ele tem que ser baseado e fundamentado em fatos verídicos, para que, se ele possa ser questionado, mais uma parte, vereador? Pois não. Se ele possa ser questionado, ele tenha documento em mãos para provar aquilo que ele está falando. Ainda mais aonde uma pessoa que todos nós sabemos que é pré-candidato às eleições de 2020, que tem um interesse em se candidatar, né? Então, ele não é uma pessoa neutra, ele não é um jornalista que ele está aí fazendo um trabalho realmente verídico. Ele tem intenção naquilo. Então, é óbvio que ele vai arrumar um mecanismo para que ele possa aparecer. Mas apareça de uma maneira original, de uma maneira verdadeira, uma maneira que tenha fundamento, que você consiga provar aquilo que você está falando, porque senão acaba prejudicando mais ainda a sua situação, porque você vai responder processo, assim como está respondendo inúmeros processos, inclusive um deles que eu citei, da Liducera, por calúnia e defamação, mais uma parte, vereador, no valor de R$200 mil, né? Vai ter que fazer bastante anúncio para poder conseguir esse recurso, então vai prejudicar a sua vida fazendo esse tipo de ação. Inclusive, esse vereador citou aí no grande expediente, vai falar novamente, que ele fala que a empresa não anuncia com ele
certo? Ou seja, ele já deixou uma deixa, né, na própria fala dele, né, que a empresa não anuncia com ele na televisão dele. Talvez não anuncie porque é uma emissora que não tem prestígio, que só fala mentira, só inventa história errada, né? Então, talvez se ele se posicionasse de uma maneira diferente, mas o anseio, a necessidade, a vontade dele estar aqui acaba sendo maior que o profissionalismo dele. Então, só para que fique registrado, e essa pessoa, às vezes até por uma orientação, né? Pô, é legal, vamos disputar, é para todos, né? Uma eleição é para todos. Mas que faça a coisa da maneira correta, para não ficar uma situação futura que possa até prejudicar ele financeiramente com os processos que ele vai ter que responder. Porque assim que for apresentado as falas dele, né, mediante a justiça, ele vai ter que provar aquilo que ele falou. Então, como ele não tem provas, e ele induz as pessoas, né, à maldade, porque a indução ao preconceito, já é a segunda vez que ele cita o vereador Tom de uma maneira pejorativa, entendeu? Que foi uma pessoa que conquistou seu espaço, chegou aqui desenvolvendo um trabalho social maravilhoso, que eu aplaudo o trabalho dele, né? Diferente do cidadão que só tem falado mal de todo mundo, não apresenta nada e não tem nenhum tipo de projeto social, né? A emissora dele trabalha ainda cobrando dos anunciantes, sendo que é uma emissora que deveria anunciar gratuitamente. Obrigado, boa noite. Só uma parte, vereador. Darei uma parte a Vossa Excelência de 1 minuto para que eu possa concluir aqui e poder ocupar a tribuna. Tá, pelo que me passaram, é uma TV comunitária que não pode ter anúncio. E nem nenhum tipo de política lá, tá? Então, e quero também deixar bem claro que a casa tem jurídico bom, tá? Vou enaltecer aqui o doutor Bruno, um jurídico bom sim. Falar que a casa não tem jurídico, tem sim. Tem e é bom, e agora vai ver se é bom ou ruim esse jurídico, tá bom? E entrou aqui 15 vereadores, 12 vereadores novos, entrou para fazer a diferença sim. Aqui nós não temos medo não de nada, não. Nós entramos aqui na primeira gestão, sim, a nossa primeira gestão, mas entramos com vontade de trabalhar. Entrou gente que gosta de trabalhar. Eu me aposentei com 65 anos, trabalhei 49 anos da minha vida. Eu sempre trabalhei, não sou vagabundo, não. Obrigado, vereador. É assim, a ter dado o devido Ibope, já que o sujeito queria Ibope, hoje ele teve Ibope aqui na Câmara, né? Então, assim, está dado o Ibope a ele, né, já que ele queria tanto, chamar a atenção para ele, conseguiu, parabéns. Até faço isso em agradecimento a ele, né, que ele me deu o Ibope de 4 anos na legislatura anterior e falou do meu nome os 4 anos na televisão e me ajudou a ser reeleito, né, porque fale mal ou fale bem, mas fale de mim para que as pessoas lembrem de mim. O resto é comigo, eu converso com a população e vou realmente galgar aquele caminho do que foi certo, do que foi errado, do que eu tenho errado, do que eu tenho acertado. Mas eu quero aqui, senhor presidente, terminar minha fala olhando para as pessoas que vieram aqui hoje. A gente vê aqui senhores, senhoras, família, marido, mulher. Pedir desculpa para vocês pelo momento que foi discutido isso aqui agora, entendeu? Mas, infelizmente, é necessário. Agradeço a vocês que todos vêm aqui à sessão, a casa está de portas abertas para aceitar as demandas, para ouvir a demanda da população. Meu gabinete está sempre aberto ali, minhas meninas sempre preparadas para atender a população. Nós estamos aqui para trabalhar para vocês. Eu peço desculpas que um assunto tão, não vou dizer fechado, mas um assunto que talvez não tenha uma amplitude... Só mais um minuto, senhor presidente, só para eu concluir. Uma amplitude de interesse tão popular, mas é interesse da instituição, a instituição precisa ser defendida, precisa no seu âmbito, né? Então, eu peço desculpa a vocês, familiares, pessoas que vieram aqui hoje nessa casa, o Zé Branco, que está sempre aqui com a gente, acompanhando a sessão, todo o pessoal dos motociclistas, agradeço a vocês todos pela presença, peço desculpas novamente, mas o tema é importante porque nós precisamos defender a instituição. Precisamos defender os vereadores que foram eleitos com o voto do povo. E não fomos nomeados aqui, nós fomos eleitos com o voto do povo.
e estamos de coração aberto para atender vocês a qualquer momento que vocês vierem aqui nesta Casa de Leis. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Temos agora inscritos ainda a vereadora Luciana e o vereador Sussumo, para utilizarem a palavra no grande expediente. Com a palavra, a vereadora Luciana. Fique à vontade, vereadora. Boa noite a todos. Boa noite, internautas também. Boa noite, presidente. Gostaria de falar hoje a respeito da moção de apoio que nós protocolamos em relação aos caminhoneiros, à greve dos caminhoneiros. E assim eu tive o apoio de toda a casa e acredito que esse é um assunto muito importante e a gente precisa mesmo estar de mão dadas com essas pessoas, porque eles nos representam. Aí eu acordei um dia e me deparei com a notícia no jornal: o Brasil inteiro está sofrendo por conta da greve dos caminhoneiros. E não é verdade, né? O Brasil já vem sofrendo há muito tempo por conta da corrupção. Falta de leitos, falta de escola, falta de medicamento, e aí a gente vê pelo Brasil afora. Então, assim, Peruíbe sofre, Itanhaém sofre, Estado de São Paulo sofre, Brasília sofre, e a corrupção aí, correndo à solta. E foi como eu disse já na minha fala, que quem sabe esse movimento não vem para fazer uma mudança aí. Porque aí, quem sabe, a gente não vai ser respeitado também. Porque não é à toa que as pessoas estão indignadas com a corrupção e com os políticos. Só que, enquanto isso não mudar, e as pessoas não fizerem uma limpeza mesmo no Congresso e em todos esses políticos aí, a gente não vai conseguir trabalhar. Porque a população não acredita, não confia, está cansada. E aí as pessoas de bem não vão querer mais passar por isso. Não vou querer mais passar por essas situações que a gente vem passando dia a dia. Ser xingado, ser colocado num mesmo saco, como eu disse numa outra fala que eu tive. Então, que Brasil que eu quero? Eu quero esse Brasil mesmo. Um Brasil onde a democracia manda, onde a democracia pode ser mesmo feita assim como os caminhoneiros. Eles puderam parar, eles puderam nos representar, e a gente pôde esperar um pouquinho e parar a nossa vida para conseguir ter voz. Então, é isso que a gente quer. Uma parte, vereadora. Sim, toda. Gostaria também de pedir minha desculpa aqui, né? Às vezes a gente se exalta um pouco, né? Pedir desculpa ao público presente que está aí, mas já estamos aqui recebendo vários apoios aqui de moradores, agradecendo pela comissão que foi no bairro lá. Inclusive tem moradores, inclusive tem pessoas aqui que sabem da nossa luta, né? Sabem da nossa luta de muito tempo, não é de agora. Então, eu gostaria de agradecer esses moradores, esses meus amigos que estão dando apoio para a gente. Esse realmente que a gente tem que botar no coração e carregar, né? Não se preocupar com meia dúzia de pessoas que vêm aqui para ninguém mais da gente. Tá bom, vereadora? Obrigada. Então, voltando, a greve ela só não atingiu os brasileiros, ela não atingiu, ela ajudou, ela está ajudando. E a gente está aí, eles estão negociando e a gente está vivendo isso, mas para uma mudança. Eu espero que essa mudança realmente ela venha. Todo mundo foi convocado para sair às ruas. Algumas pessoas foram, mas muita gente ainda não entendeu o recado. E aqui nós estamos hoje defendendo de forma formal e o que o político tem que fazer, defendendo, protocolando mesmo a moção de apoio, porque as moções elas servem para representar a população. Então, essa é uma moção de apoio que vai para a Associação dos Caminhoneiros e que vem de encontro com outros vereadores de outros municípios e até mesmo da Baixada Santista, para engrossar esse caldo e para fazer bem para a sociedade. Eu espero mesmo uma mudança, porque eu gosto de participar da vida política,
eu quero estar na vida política e eu quero ser respeitada. E eu só vou ser respeitada, e nós só seremos mais respeitados, porque quem gosta da gente, conhece nosso trabalho e nos respeita. O dia que todo mundo entender que nós não representamos esses políticos corruptos que estão aí, nós queremos mudança também. Então, eu estou aqui mesmo para representar os meus colegas, as pessoas que eu conheço, que têm caráter, que têm dignidade, e a população também, que merece o respeito dos políticos e que merece viver numa sociedade democrática, onde a democracia mesmo venha a ser concretizada aí como os caminhoneiros. Se não fosse democracia, eles não poderiam estar na rua falando sobre o que eles têm vontade de falar e lutando pelos direitos que eles têm, que nós temos, que nós gostaríamos de ter, que nós precisamos. Então, aí é um exemplo de força, de coragem. Então, nós apoiamos, sim, essa causa. E queria fazer um comentário, assim, breve, de como o nosso país tem que mudar, como nós temos que investir em educação. Sem educação, não vai mudar, não vai para frente. E no Japão, após o tsunami, a população comprava o que era necessário para não prejudicar o próximo. Então, eles se uniram e eles começaram a comprar coisas que fossem necessárias para não faltar para o outro. Nos Estados Unidos, após o furacão, o comércio vendia bens a preço de custo. Então, eles abaixaram o preço para poder ajudar a população. Então, um ajudava o outro. Na França, depois dos atentados terroristas, os táxis faziam corridas de graça para a população. No Brasil, com a greve dos caminhoneiros, os comerciantes começaram a vender gasolina por R$ 9,99. Aumentaram a batata 90%. Alface, R$ 7,00 o maço. Qual será o nosso problema? Só é a culpa dos políticos? Será que a gente não tem que rever, investir em educação, investir em cidadania? Fica aí a pergunta. Porque nós, hoje, como política, primeiramente eu sou cidadã, mulher, mãe de família, professora, e N coisas. Fui eleita, sou vereadora, porque fui eleita, assumi o meu cargo. Suplente ou não suplente, sou vereadora, estou aqui. Então, eu represento a população. Né? E que população é essa que me escolheu? Estamos todos prontos para enfrentar tudo isso? Né? Vamos rever aí, pessoal, o investimento em educação, que é o mais importante. A sociedade brasileira precisa disso, tem sede disso. Uma parte, vereador. Só para complementar a sua fala, que é uma fala, eu considero toda especial, porque é uma fala que leva as pessoas a fazer uma reflexão. Essa questão do se aproveitar da situação que Vossa Excelência acabou de citar agora, que é aumentar os preços em decorrência da grande procura, em decorrência da falta de oferta, é o abuso. Então, assim, essa fala de Vossa Excelência é uma fala bastante reflexiva. E eu quero, assim, enriquecer essa fala de Vossa Excelência, falando só uma frase. A grande transformação está dentro de nós. Se nós não conseguirmos, não passarmos a olhar para dentro de nós mesmos, nós não vamos mudar esse país. Então, a sua fala é bastante proveitosa nesse sentido. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereador. Quando eu falo de educação, da educação de escola, sistematizada mesmo, agora nesse tempo de discussão em relação à greve dos caminhoneiros, o que eu pude perceber? As pessoas, elas não conhecem história. As pessoas não conhecem, sua maioria, digo que tem uma parte que conhece, não tiveram esse estudo, né? A questão do que é ditadura, do que é intervenção militar, se existe, como que existiu isso, como que foi isso, o que foi a verdade, o que não foi a verdade, que existe a história que não é bem contada, existe a história que tem dois lados. Então, assim, a educação ela precisa ter um investimento grande
para o nosso povo poder sair da onde está. Então, assim, a minha esperança hoje é que tenha uma mudança nesse sentido e que eu espero estar dentro da política por muito e muito tempo e que eu seja respeitada. E, para isso, tem que mudar tudo. Para a gente conquistar esse respeito, a gente tem que levar esse mesmo tempo que essas pessoas fizeram com que a gente perdesse o respeito. Se eu soubesse que seria assim, talvez eu teria repensado. Mas hoje eu estou aqui e eu vi qual é a importância do legislativo, que quando a gente está fora, a gente não tem tanta visão como estando dentro, né? O tanto que é difícil, o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente corre atrás, o tanto que a nossa imagem fica aí exposta e o tanto que a gente pode fazer pela população. Então, tem os prós, tem os contras, mas quando a gente consegue conquistar alguma coisa, não tem preço. Então, por isso que eu quero parabenizar a população brasileira, caminhoneiros, estamos com todos vocês, parabéns, e essa moção de apoio vai aí correr e vai fazer o seu papel nos parlamentos do Brasil, tá? Obrigada, boa noite. Boa noite. Eu queria só falar um pouquinho a respeito da discussão que teve anteriormente. Eu peço, gentilmente, que a imprensa seja uma imprensa sábia, uma imprensa também que seja escolarizada, que venha trazer notícias e coisas boas para que enriqueça a nossa sociedade. Isso é muito importante, porque as crianças hoje estão aonde? Na internet, estão aí num mundo mais de mídia, mais... enfim, e elas estão vendo tudo isso, elas precisam de conhecimento. Então, vamos trazer coisas que venham acrescentar, que venham dar qualidade mesmo, porque a importância da imprensa é muito grande. Comunicação, gente. Comunicação, educação, cultura, está tudo junto, né? Obrigada. Era só isso. Boa noite. Obrigado, vereadora. Vereador Sussumo com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, aos internautas também, meu boa noite. Então, até para continuar nesse tema que nós acabamos de ouvir, a vereadora Luciana muito bem explanou aqui sobre toda essa questão que nós estamos vivendo no país. Graças a Deus que nós estamos numa democracia. Se nós tivéssemos em alguma época passada, talvez não tivesse oportunidade de estar aqui falando livremente, Congresso fechado, Legislativo calado, imprensa silenciada, que precisava publicar lá, né, receita de bolo e outras coisas, né? Semana passada, nós perdemos um grande jornalista, o Alberto Diniz, e ele sempre se manteve firme contra a ditadura, na maneira que era possível, publicando artigos de maneira a driblar a censura da época. E nós percebemos hoje a liberdade que nós temos para expor a nossa opinião, mas de maneira ordenada, de maneira educada, com fatos, com provas, não da maneira como às vezes nós vemos por aí, né, de querer só denegrir a imagem, falar da vida pessoal das pessoas. Enquanto ato administrativo, estamos abertos aqui a ouvir as demandas da população. Diariamente, pessoas ligam aqui, vêm, nos procuram, a mim, a outros vereadores, para resolver alguma demanda, um problema. Semana passada, retrasado, nós fizemos aqui um requerimento pedindo providências lá no Jardim Somar, nas ruas 7 e 8, e ontem a equipe de obras foi lá, até parabenizo aqui publicamente o BIGA, a administração regional da Vila Erminda, esteve lá, a munícipe depois nos agradeceu também. Então vejam, o trabalho está sendo feito, a nossa parte, que é encaminhar ao executivo, nós estamos fazendo. Hoje, participei pela manhã, juntamente com o diretor de esportes, Ricardinho, da reinauguração da cancha de bocha, ali do lado do Lamário, no Parque Turístico, né, ao lado do Aquário Municipal. Uma reivindicação, começou ano passado. O seu Lauro, lá, que é o presidente da associação, outros, né, membros que praticam a bocha lá naquele local, vieram nos procurar, olha, precisa reformar e tal. Fomos ao prefeito, olha, esse ano não dá, não tem orçamento, não sei o quê. Bem,
fizemos todo o processo licitatório, nós não, né? A prefeitura fez todo o processo licitatório. O que nos cabe aqui como legislativo, várias vezes fiquei lá em cima cobrando a realização dessa obra, e hoje, finalmente, foi reaberta a cancha de bocha, feita lá todo o reparo que era necessário para atender aos idosos, enfim, às pessoas que queiram lá praticar esse esporte. Então, o trabalho está sendo executado. Várias outras ações aí na cidade, sempre temos apoiado. Hoje teríamos aí a moção com a Andréa Salvador sobre a fibromialgia, um evento muito importante, realizado na semana retrasada. Então vejam, o que é importante, o que é relevante, deve ser discutido aqui, deve ser homenageado. A moção faz parte do regimento, ninguém está aqui inventando nada. Os munícipes que se destacam, têm algum trabalho ou alguma situação social, como agora essa moção de apoio, que hoje foi mencionada pela vereadora Luciana, de apoio aos caminhoneiros, também deve ser levada em consideração. Muitos, às vezes, criticam, falam, mas está prejudicou o turismo, não sei o quê. Vejam, em várias situações, vários momentos, às vezes é necessário uma atitude mais drástica, mais dura, para se obter um resultado depois. Mesmo que, a grosso modo, todos nós depois tenhamos que dividir a conta, mas é importante se manifestar e falar e cobrar, olha, não estamos satisfeitos com essa situação. Apesar das dificuldades que todos nós passamos esses dias, mas vamos ver por um outro lado também. Quantos de nós talvez nunca tenhamos parado para pensar, poxa, será que eu preciso de carro daqui até ali? Não poderia ir de bicicleta, a pé? Olhar aí a beleza que nós temos na cidade? Repensar nossos hábitos? Às vezes uma situação difícil nos faz mudar alguns hábitos. Na época do apagão, quantos hábitos nós mudamos? Antigamente saía, largava tudo aceso, de repente fomos obrigados ali, né, a cortar na carne, olha, apaga a luz aí que está gastando. Então vejam, às vezes as situações, nós devemos olhar o lado positivo também, não só o negativo, mas tirar uma lição. O que nós podemos tirar de proveito, de lição, de aprendizado com todas essas situações que acontecem? Por fim, para reforçar a questão aqui da liberdade de imprensa, de opinião, sou jornalista formado, então posso falar muito, né, abertamente sobre isso. Na faculdade, nós não aprendemos nada dessas coisas, né? Sempre o que se aprende lá é ouvir todos os lados, apurar a notícia e até mesmo ir a verificar se aquilo é verdadeiro ou não e colocar sempre, né, dando oportunidade para que todas as partes se manifestem. E é assim que se constrói uma verdadeira imprensa livre, forte, quando não se deixa levar por esse ou aquele, ou direcionada nesse ou naquele caminho, mas vai atrás dos fatos e noticia realmente o que é interesse coletivo, e não apenas para denegrir este ou aquele. Bom feriado a todos. Obrigado, vereador. Teremos agora o intervalo regimental. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Solicita Vossa Excelência que coloque em votação o pedido de suspensão do intervalo. Submeta ao plenário, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os que forem contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 10 votos, suspenso então o intervalo regimental. Teremos agora a pauta da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 4, de 15 de março de 2018. Desafeta da finalidade diária de uso comum e destina ao uso dos bens dominiais a viela que especifica e autoriza a venda a favor de Adilson Vituri e sua esposa Iraci Vituri, nos termos da Lei 1743, de 18 de julho de 97. Coloco em segunda discussão projeto complementar número 4. Coloco então em segunda votação de forma nominal. Adilson da Silva Oliveira, Alexandre Tamer Júnior,
Anderson Gaspar de Oliveira, Favorável. Astrogildo de Melo Silva, Favorável. Eduardo Martins Teles de Aguiar, favorável. Hélio Sussumuabe, Favorável. Ingrid de Souza Menezes, Favorável. José Pedro Gomes de Oliveira, Favorável. Lorival Sampaio Costa, Favorável. Luciana Castelã Vieira, Favorável. Marcos Morrais Abo, Milena Xisto Bargieri, Favorável. Paulo Carlos de Oliveira Júnior, Favorável. Rafael Vitor de Souza. Favorável. Onze votos favoráveis, 3 ausências. Projeto aprovado em segunda votação. Para hoje, nessa sessão ordinária, é somente esse projeto. Portanto, coloco... abro a palavra na explicação pessoal. Vereadora Luciana Escrita. Utilizará a palavra? Não. Abre mão da palavra. Então, não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Teremos agora uma sessão extraordinária devido ao projeto da semana passada, ok? Que são em segundas votações.